sentir o perigo do caos. Mas se você achava que treta pouco era bobagem, chegou a hora da treta aumentar por aqui, por este canal. Eu tenho o orgulho de, em mais ou menos 5 anos de produção pra internet, eu nunca ter criticado nenhuma doutrina pentecostal, né? Eu acho que eu consegui ficar longe dessa treta por muitos anos. É uma medalha que eu quero, tá? Eu queria uma estrelinha de bom aluno. Mas a gente, né, foi motivado pelo quê? Com o meu último Racionalizando, que eu falei sobre estudos linguísticos a respeito de línguas estranhas. Racionalizando número 3. E é bom você, antes de ver esse vídeo, ir lá dar uma olhada, quando o vídeo acabar, ir lá dar uma olhada, tá aqui no canal, Racionalizando número 3. Muita gente perguntou pra nós a respeito do dom de línguas. O que é que a gente pensa sobre o dom de línguas? Mas o que é que a Bíblia diz sobre o dom de línguas? Ah, vocês ficam aí falando de negócio de linguística sobre línguas, mas quem tem que falar é a Bíblia, não é a linguística aí. A gente não entendeu direito o que a gente estava querendo propor, mas tudo bem. E é bom até que no final desse vídeo a gente esclarece um ponto 2 que pode ter ficado mal entendido em relação àquele vídeo lá do Racionalizando sobre o dom de línguas e tudo mais. Então qual é o propósito deste vídeo afinal? É a gente analisar os textos que foram levantados por vocês, aqueles textos mais polêmicos acerca do dom de línguas, e buscar demonstrar o que está falando de verdade ali. E que a interpretação mais coerente para aqueles pontos, para aqueles textos e para aquelas passagens é de que o dom de línguas trata-se de línguas humanas. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai observar todos os textos do Novo Testamento que trazem a palavra glossa, que é traduzida por línguas em dons de línguas, em língua estranha, como a gente fala hoje em dia, e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Não, peraí, eu preciso de uma delonga. Então, o que acontece quando a gente está conversando com os irmãos pentecostais a respeito do assunto do dom de línguas? Os irmãos pentecostais, muitos deles passaram por uma experiência religiosa de dom de língua, de glossolalia. Então, a partir dessa experiência, eles acabam abrindo o Novo Testamento e tentando procurar lá a respeito de o que a Bíblia fala sobre dons. Então, eles vão lendo e acabam convencidos de que os dons de língua se manifestam tanto com línguas humanas quanto com a glossolalia pentecostal, como a gente conhece. Isso que a gente brinca e chama de labachúrias e coisas desse tipo. Então, a gente olha para o pentecostal e diz, como a gente tenta fazer com esse vídeo aqui, olha, mas na Bíblia, no Novo Testamento, línguas, o dom de línguas é línguas humanas e não línguas não humanas, línguas celestes ou de anjos ou o que for. Aí o que acontece? O pentecostal então olha pra gente e diz, ah, então tudo bem. Então, ó, me prova aí através da Bíblia que o dom de línguas é só língua humana e não línguas também outro tipo de língua espiritual, algo do tipo. O problema é que isso é uma clara inversão do ônus da prova. Todos os léxicos de referência do grego não trazem para o significado de glossa, de forma alguma, essa ideia de uma língua superior, uma língua espiritual, uma língua sem um conteúdo próprio dela. Sempre a ideia é de uma língua humana. Glossa só significa 3 coisas no Novo Testamento. A primeira delas é a língua como sendo o órgão fonador, né, o que produz sons. A segunda delas é como a metonímia, acerca de você tratar da língua tomando ela como figura para um ou outro sentido. E a terceira delas é como o idioma mesmo, que é o sentido de glossa, que em geral é a leitura mais natural, a não ser que o texto lhe mostre o contrário. Então, a leitura do Novo Testamento, que interpreta a glossa como uma língua sobrenatural, é uma leitura não normal ao significado lexical de glossa. Dessa forma, o ônus da prova de mostrar que no Novo Testamento glossa pode ser interpretado como uma língua diferente não humana é todo do pentecostal. O irmão pentecostal que tem que provar isso, não a gente. E não a gente provar o contrário. A responsabilidade é sua, o ônus é seu. E você não tem que tomar isso como um pressuposto e esperar que a gente critique, e se a gente levantar uma boa crítica, você vai mudar de opinião. Na verdade, você tem que preparar uma boa defesa, uma boa construção de provar que esse uso natural de glossa não é o uso natural do Novo Testamento, e que por algum motivo, em algum contexto, algum modificador está sendo usado para se interpretar esse glossa como uma língua espiritual, como um labachúrias ou algo do tipo. E a gente já tem que começar o negócio colocando tudo certo aí. A pergunta que tem que ser feita é, a partir do Novo Testamento, e apenas do Novo Testamento, excluindo toda a experiência passada que você tem, é possível mostrar, a partir dali, que a língua, o dom de línguas é uma língua sobrenatural e não uma língua humana? O que a gente vai tentar fazer aqui é mostrar, a partir de todos os textos bíblicos que usam a palavra glossa, de que não, todos esses textos mostram que a língua estranha é uma língua humana. Vamos começar do começo, no primeiro texto do Novo Testamento, em que esse dom de línguas aparece. E também cabe observar que esse vídeo não é sobre cessacionismo, ou seja, a gente não vai dizer aqui se os dons pararam ou não pararam. A gente tem a nossa posição, mas isso é uma coisa pra gente debater em outro vídeo, porque é um assunto grande demais para ser tratado assim de forma paralela ou lateral. Então esse vídeo é só para tratar sobre línguas, se elas são humanas ou não, só isso. O primeiro texto do Novo Testamento onde vai aparecer essa questão do dom de línguas é justamente no mandato da grande comissão que Jesus dá aos seus discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, onde é muito citado a parte onde diz, e falarão novas línguas. No grego, kainos glossa. Isso. E cabe observar que aqui tem algumas ressalvas a serem feitas. Como a gente já disse, a leitura mais natural é falarão novas
novos idiomas. Ora, se você lê Marcos caminhou até em casa, você interpreta que Marcos, ele pegou um pé, botou um pé depois do outro e andou até a sua casa. Isso. Se você interpreta que ele fez uma caminhada espiritual até a sua casa, a não ser que o contexto assim estabeleça de alguma forma ali, que é uma linguagem poética. Se você lê, eles falarão novas línguas, se eles falarão novos idiomas, você interpreta que o cara fala português, vai falar francês, inglês, alemão, aramaico, o que for. Você não interpreta como língua espiritual, a não ser que o adjunto adnominal esteja a língua modificando o substantivo. E você pode até olhar e dizer assim, então o que é que impede de eu interpretar isso aí como uma língua estranha, uma língua dos anjos? Justamente o contexto. Porque o contexto onde isso é dito é justamente um contexto de pregação do evangelho. Jesus está comissionando aquelas pessoas a irem por todos os povos, por todas as nações, por todas aquelas redondezas e além delas, para poder pregar a palavra dele. E ele está dizendo que um dos sinais que vai acompanhar o quê? Que pessoas, de forma extraordinária e excepcional, irão falar outros idiomas para cumprir esse mandato. Além disso, um dos erros hermenêuticos da leitura de muitos irmãos pentecostais nesse texto é perguntar, mas será que se encaixa essa leitura nesse texto? Ao invés de perguntar qual é a compreensão mais natural do que está escrito. Se você tentar encaixar coisas no texto, você encaixa um monte de coisa. Olha, como é que você prova aqui que ele não está falando de língua de cachorro? Entendeu? Ele não tem como provar. Encaixa. Se eu tentar. Entendeu? Mas a pergunta não é se encaixa. A pergunta é qual é a leitura mais natural pro leitor primitivo ali do grego e pra gente hoje do que está escrito. Se é novas línguas, é novo idioma, menos que se ele falasse línguas sobrenaturais, novas línguas dos céus, língua de anjos, aí tudo bem. Se ele não usa esse modificador, glossa tem que ser entendido no seu significado natural, que é idioma. Só. Simples assim, não tem muito o que falar. A próxima ocorrência vai ser lá em Atos 2, verso 11. Famoso texto do dia de Pentecoste, em que desce o Espírito Santo. Sobre os apóstolos, eles começam a falar em outras Héteros, línguas. glossa. E cabe dizer uma coisa logo para deixar os irmãos e alguns amigos pentecostais que não entenderam direito o texto, que tem alguns, não todos, mas alguns, que olha, as línguas repartidas como de fogo foi uma imagem que foi vista descendo sobre a cabeça das pessoas. Ninguém falou línguas como de fogo, entendeu? Então dizer que o irmão ali tá falando língua de fogo, isso não faz sentido, tá bom? Não tem nada a ver, tá? Era a única forma que que Lucas encontrou para poder descrever aquilo que eles estavam vendo. Olha, veio uma chama sobre a cabeça dele e diz, era como uma língua de fogo que ele diz. Ou seja, ele estava vendo uma coisa ali que flamejava, que saía meio que lambendo a cabeça assim, aí então. Rapaz, parecia fogo. Era uma língua, parecia uma língua de fogo. Nada a ver com língua estranha, tá bom? Mas seguindo. Então o leitor natural vai ler esse texto de Atos 2, vai pegar ali o livro de Atos em grego e vai ver que eles falaram em outras línguas, em héteros, glossa, e vai interpretar o quê? Que eles falaram em outros idiomas. Isso é confirmado como? Isso é confirmado por aqueles que ouviram. Eles deixaram claro o que é que estavam ouvindo. Onde é dito que todos nós ouvimos falar nas nossas próprias línguas Heteros, glossa, das grandezas de Deus. Aqueles judeus de outros países que não falavam ali o idioma corrente, ouviram o pessoal proclamar as grandezas de Deus em seu próprio idioma. E ali em Atos 2:4, quando diz que eles falavam em outras línguas, também era glossa. E é meio estranho achar que essa palavra esteja sendo usada em significados diferentes, em contextos tão próximos ali. Se interpreta que aquilo que foi falado e aquilo que foi ouvido foram línguas de outras nações. Quando eu era pentecostal, eu interpretava o seguinte: não, certo, eles ouviram línguas em seus próprios idiomas, mas eles falaram língua estranha, Labachurianderá. E no que eles falaram Labachurianderá, Deus fez eles compreenderem, mas não tem nada a ver. Eles falaram dos outros idiomas, porque aquilo que foi falado é aquilo que foi ouvido. Ambos são glossas. Porque aí é você inserir alguma coisa dentro do texto que não está no texto de modo algum, nem de forma implícita. Aí a pessoa pergunta, mas dá para interpretar? A pergunta não é se dá. A pergunta é qual é a leitura natural do que está escrito. E a leitura natural vai bem longe daquilo que a leitura que muitos pentecostais fazem. A profecia de Jesus, lá de Marcos 16, continua se cumprindo pelo livro de Atos até chegar lá em Atos 10, onde vai ser dito de que ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. E aqui, a partir desse momento, Lucas começa a usar uma forma um pouco mais contraída para falar do dom de línguas. Ele usa só glossa, sem usar o outras, o que deve ser interpretado simplesmente como o quê? Idiomas. Eles começaram a falar em idiomas. Não existe nenhum modificador, nada que diga que esse idioma é espiritual, nada que diga que esse idioma é não humano ou qualquer coisa do tipo. O mesmo vai acontecer em Atos 19:6, quando Paulo encontra os discípulos que eram de João Batista e eles não tinham ouvido falar nem de Espírito Santo, nem de igreja, e Paulo impõe as mãos e eles começam a falar em línguas. O que também deve ser interpretado da mesma forma, outros idiomas, nada ali no contexto indica que ele estava falando alguma coisa espiritual ou algo do tipo. E cabe notar o seguinte, então, em nenhum momento no livro de Atos, a terminologia corrente no Brasil, língua estranha, aparece. Aparece outros idiomas, aparece nossos idiomas, aparece só idiomas, mas não aparece idiomas
estranho. O que a galera interpreta em muitos círculos por aí, não é língua estranha, porque é estranho mesmo, é esquisito. Mas não é estranho no sentido de esquisita, é estranho no sentido de desconhecida por nós. Eles falam línguas que eles antes não conheciam e agora eles foram dotados desse dom divino para falar idiomas que eles não tinham compreensão do que significava. E outros povos e outras culturas que conheciam aquela língua entendiam o que estava sendo dito. E você também percebe que no livro de Atos, o substantivo glossa é muito pouco usado, né? Fala-se tanto sobre isso, tem tanta doutrina sobre isso, tem igrejas centradas nisso, dizem que você tem que demonstrar isso muitas vezes para poder mostrar que tem o batismo no Espírito Santo, mas... Aparece 4 vezes, 3 vezes? Acontece 4 vezes, eu acho em Atos a palavra é usada 3 vezes e fica por isso mesmo. Não parece ser uma coisa assim tão importante, nem muito menos uma doutrina central da igreja primitiva. Tudo bem, alguns irmãos pentecostais vão concordar em gênero, número e grau. Alguns queridos irmãos pentecostais vão concordar com a gente em gênero, número e grau. E vão dizer assim, no livro de Atos é assim que acontece, é mesmo língua humana e tal, mas em 1 Coríntios, ali, meu amigo, é um cenário outra, é um negócio... É ali que se manifesta a língua estranha como nós conhecemos hoje, essa glossolalia, essa língua labachuriana. Fora aquele texto de Marcos e o livro de Atos, 1 Coríntios é o único outro texto bíblico que fala a respeito do dom de línguas. E só nos capítulos 12, 13 e 14 dessa carta. Só ali. Nesse núcleo argumentativo. É algo a se pensar. Só isso já é algo a se pensar. Mas vamos em frente. 1 Coríntios 12 não traz muitas informações a respeito do dom de línguas. Você vai ter o verso 10, onde Paulo vai estar listando os dons. Ele fala sobre variedade de línguas e interpretação de línguas. Genos glossa e hermeneia glossa pode ser interpretado como uma habilidade de falar vários idiomas, outros idiomas. E traduzi-los, né? Pois é. É um ponto interessante de um insight que o texto já traz. Ali, hermeneia, que é traduzido geralmente como interpretação de línguas, é comumente compreendido no Novo Testamento como tradução, como traduzir. E traduzir pressupõe um idioma, de fato, a ser traduzido e não só interpretado. Algumas pessoas que falam em língua dizem, olha, Deus dá interpretação e não tradução da língua, porque várias pessoas podem interpretar a mesma língua de modo diferente. Você já deve ter tido essa experiência com gravações de línguas estranhas, eu já vi isso várias vezes, já vi testemunhos na igreja pentecostal que eu congregava e comecei a reparar isso. 2 pessoas que diziam que tinham o dom de interpretação de línguas, ouviam a mesma gravação e davam interpretações diferentes. E isso era desculpado como? Deus não dá uma tradução, Deus dá uma interpretação. Que a língua não é dotada de sentido próprio, mas Deus que vai dar o sentido através do dom de interpretar. Isso, ó, peca contra o significado de língua, porque ele é um idioma, glossa, e peca contra o significado de hermeneia ali, que é a ideia não de dar o significado da coisa, mas de criar uma tradução. Isso pressupõe que é uma língua ali. Já temos em Atos 12 uma indicação de que é uma língua humana. E peca até mesmo contra a própria prescrição que Paulo está dando, porque ele vai dizer que tudo isso, principalmente a interpretação, é para que haja ordem e é para que não haja confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Aí vai ter um monte de gente dando interpretação diferente e é porque Deus quis, que é isso, cara. No verso 28, diversidade de línguas também é citado novamente ali como enumeração de um dos dons. Aí no capítulo 12, no verso 30, Paulo também vai dizer que nem todos interpretam em línguas e também nem todos falam em línguas. E aí a gente encerra tudo que o capítulo 12 diz sobre língua estranha. Não tem tanta coisa muito conclusiva, tem essa indicação através do dom de interpretação, que seria o dom de tradução, que então seria um dom de uma tradução espiritual, através do dom do Espírito, de se traduzir algo sem falar naturalmente aquela língua, que é uma indicação de que é uma língua humana, mas isso não é a coisa mais conclusiva do mundo, mas é uma indicação mais pro lado de língua humana do que de línguas espirituais. E Paulo ainda faz um contraponto, né, antes da gente entrar aqui nessa divisão que é o capítulo 13, dizendo que a partir dali ele vai mostrar um caminho ainda mais excelente. Ou seja, demonstrando de que a igreja de Corinto estava dando atenção demais pro dom de línguas e de que isso não era necessário e muito menos saudável, de que era muito melhor o caminho que ele ia mostrar agora, que era o caminho do amor. Então aí você também tem outro ponto a se pensar, que é, será que você não está valorizando demais uma coisa que, na verdade, é secundária? Paulo então chega no capítulo 13, e o capítulo 13 tem 2 comentários sobre o dom de línguas. Um desses a gente vai ignorar, que é quando ele fala sobre quando os dons cessarão, né, que ele fala ali daquilo que é perfeito. A gente não vai falar de quando os dons cessarão nesse vídeo, porque não é o tema do vídeo, a gente pode falar em outro momento, não tem nada ali que toque no que a gente está tentando trazer aqui. Mas no versículo 1 do capítulo 13, a gente tem um texto que é texto base, que é muito usado por muitos pentecostais, para dizer que o dom de línguas, na verdade, é uma língua espiritual, porque é a língua dos anjos. Ainda eu falasse a língua dos homens
No entanto, esse texto é engraçado porque ele é, na verdade, uma base bíblica para a gente provar o contrário. Não é encontrar uma indicação do contrário, é provar o contrário. Paulo vai dizer no versículo, ainda que eu falasse a língua dos homens, no sentido de todos os homens, ou falasse a língua dos anjos. Paulo está fazendo uma hipérbole. Paulo não está dizendo que fala a língua de todos os homens, nem que ele fala a língua dos anjos. Ele está falando que ele, ainda que ele falasse, se ele não tivesse amor, ele era só como um pedaço de metal sendo balangado. A partir do momento que Paulo cria esse artifício retórico, dizendo ainda que eu falasse, ele está deixando claro que ele não fala. Se eu digo, ainda que eu desse um murro na cara do Felipe, ele permaneceria meu amigo, significa que eu não dei um murro na cara do Felipe. Mas Entendeu? significa que você compreende que ainda que isto acontecesse, seria da maneira X. No capítulo 14, Paulo deixa claro que fala em línguas, e muito mais do que os coríntios. Então, ó, premissa 1, Paulo diz que fala em línguas. Premissa 2, Paulo diz que não fala a língua dos anjos. Conclusão, as línguas que Paulo fala não são línguas de anjos. Não é a leitura mais natural? Não é óbvio. Não parece óbvio sendo colocado dessa forma? O motivo pelo qual muitas pessoas vão discordar disso não é por causa do texto bíblico. É porque muitas vezes dói negar a experiência religiosa. Isso. Muitas vezes dói negar que aqueles momentos que eu fiquei falando lá baixúrias no culto não foi muito, não serviu de nada, entendeu? E as pessoas querem às vezes dizer assim, não, mas eu não posso ser um mentiroso. Mas você não está sendo um mentiroso, você apenas não interpretou corretamente a passagem. Você cometeu uma falha. Eu falava em línguas. Eu também. E a gente falou muito em línguas de culto, já passei madrugadas falando em línguas. Acreditando que eu estava edificando a mim mesmo. E a gente não tava. E dói. A gente sabe que dói assumir isso. A gente sabe que dói dizer que isso é uma coisa que a gente fez. Mas, cara, dói, mas é pro bem. É como uma cirurgia, né? Você fica todo machucado depois, mas você cresce. Para que você possa até servir ao Senhor com mais prudência, com mais atenção, com mais dedicação, voltado para dedicar o seu tempo e impor a sua preocupação com as coisas corretas. É muito mais assumir o erro agora e se consertar do que permanecer no erro para sempre e desagradar a Deus, sabendo que você podia viver uma vida cristã melhor sem viver. Tentando cometer um paradoxo aí do auto-engano para poder continuar nessa vida. Não adianta nada tapar os ouvidos e gritar lá e não lidar com os argumentos que a gente está colocando aqui. Então a gente chega agora em 1 Coríntios 14. O texto da treta, meu amigo, aquele que levanta as pessoas da cadeira para ir até o YouTube e destilar ódio. Foi os textos mais repetidos e que a galera mais mandou pra gente lá naquele vídeo do Racionalizando. Os dois melhores argumentos que as pessoas tinham ei, mas o que vocês têm a dizer acerca de 1 Coríntios 14? Ei, o pai é continuista. Vamos lidar por partes em 1 Coríntios 14, tá bom? Primeiro bloco de texto a gente vai dar uma olhada para versos 1 e 5. Você tá com sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia e vai acompanhando com a gente que é mais jogo. Nesse verso a gente tem, quando Paulo diz que aquele que fala em língua estranha, aquele que fala em língua desconhecida, fala a Deus, mas não fala a homens. E que em espírito fala mistérios. Então olha só, Paulo não tá deixando claro, quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus, chapa. E é mistério. É mistério e ninguém entende. Tem. E aí o texto ele diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, enquanto quem profetiza edifica de fato a igreja, deixando claro que a linguagem da língua estranha é uma linguagem não compreensível. E essa interpretação seria válida se, somente se, não existisse o verso 5. Porque no verso 5 Paulo vai falar justamente o porquê de ser mistério e o porquê daquela pessoa só edificar a si e o porquê dela falar somente a Deus. E o motivo é muito bem explícito, porque não havia quem traduzisse, não havia intérprete. E se não há intérprete, o que aquela pessoa fala para os irmãos que estão lhe ouvindo e não lhe entendem é apenas mistério. O que aquela pessoa fala serve somente para ela e Deus. O que aquela pessoa fala edifica somente a ela mesma. E de modo espiritual, Paulo vai deixar claro mais à frente, a mente dela fica frutífera. Paulo chega a deixar claro no verso 16 que nesse contexto, como é que os irmãos vão dizer amém à tua oração, se não há quem interprete nessa língua que ninguém ali está ouvindo? Paulo está se opondo, nesse capítulo prioritariamente, a manifestação do dom de línguas sem quem interprete aquilo. Por isso que é mistério, por isso que você só fala a Deus e não fala a homens. Existe esse modificador no verso 5. Dá pra gente ler o texto da seguinte forma. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Você pega o versículo 2 e você vai lá pro versículo 5 para você entender a ideia de continuidade que Paulo está dando dentro do próprio argumento dele. Paulo está modificando e dando o contexto daquilo que ele colocou antes. É mistério porque ninguém interpreta. E não é porque é da própria natureza da língua ser mistério, porque é da própria natureza da língua falar só com Deus e não com homens. Não fala com os homens porque ninguém está interpretando, porque ninguém está traduzindo, porque ninguém compreende aquele idioma. Paulo no verso 6 vai dizer que preferia falar com os irmãos em linguagem compreensível do que em linguagem incompreensível. No verso 7 e 8 ele usa algumas ilustrações para falar que prefere ser compreendido, né? Importante ser compreendido. Aí nos versos 9 a 14
14 ele vai usar uma ilustração perfeita que também deixa muito claro que as línguas ali são línguas humanas. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Paulo ele vai dar justamente essa ilustração sobre ser estrangeiro, mas existem muitas vozes no mundo, e aí ele está falando justamente de idiomas no mundo. Essas vozes é uma metonímia para idioma. Ele diz, olha, existem muitos idiomas no mundo. E se eu falo um idioma que você não conhece, eu vou ser estrangeiro para você. E se você fala um idioma que eu não conheço, você vai ser estrangeiro para mim. Por isso, se a gente busca falar em línguas, temos que buscar a interpretação. Está deixando claro que o dom de língua se baseia em falar uma língua estrangeira. Ele usa até essa ideia de você vai ser bárbaro para mim. Que os bárbaros eram um tipo de metonímia para os estrangeiros, de modo geral, por causa da fala dele para os gentios. Paulo usa uma ilustração clara sobre idiomas, para deixar claro ali, e está muito próximo do contexto de língua estranha, para mostrar pra gente, e mostra pra gente que a língua estranha, quando não interpretada, ela é uma língua estrangeira que as pessoas não compreendem, que precisa ser traduzida. A leitura do texto, então, parece óbvia, parece ser a leitura normal, natural, que qualquer pessoa em qualquer outra época poderia ter dado a ele com tamanha facilidade. O problema é porque nós vivemos numa época de contextualização pentecostal muito forte, muito influente, que chegou ao ponto de influência tão profundo que altera até o significado natural que a gente consegue interpretar o texto. A gente leva esse pressuposto pós-pentecostal a essa leitura do texto. Porque a gente vê tanto no rádio, na TV, em toda esquina, em cada bairro, uma igreja pentecostal ou neopentecostal fazendo essa forma de interpretação, que aquilo já fica meio que plasmado culturalmente quando você vai olhar para esses textos. Nos versos 8 e 19, Paulo dá graças a Deus porque ele fala mais em línguas, que dá a entender que talvez ele manifeste dom com mais idiomas do que o pessoal de Corinto, e ele diz que prefere falar 5 palavras na própria inteligência do que 10.000 que as pessoas não possam compreender. 10.000, meu amigo. 10.000. É maior do que a carta que ele está escrevendo para a igreja. O último bloco que a gente vai tratar é os versos 21 a 28. Então, seguindo aqui nossa leitura de 1 Coríntios 14. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? E indo para o verso 26 em diante: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, haja quem interprete. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Paulo começa esse trecho com a citação de Isaías 28, versos 9 a 13. Nesse trecho, o que está acontecendo? Deus está dizendo para o povo dele que ele viria com o exército assírio, um povo que fala outra língua, a língua assíria, e através desse povo de outros idiomas iria puni-lo, dizendo basicamente o seguinte: olha, vocês não me ouviram através da língua que eu falei com vocês, pois vocês vão agora ouvir o povo punindo vocês com outra língua, e ainda assim vocês não vão se arrepender nem me ouvir. Paulo ele evoca isso e de modo meio livre faz uma aplicação ao dom de línguas e diz: olha, a língua ela é um sinal para o incrédulo. O dom de línguas surgiu profeticamente para ser um sinal negativo para o incrédulo, para condenar o incrédulo, para dizer para o incrédulo que ele está distante de Deus. E ele vai, e aqui é um ponto de discussão um pouco maior com relação ao significado realmente desse texto, mas mais provável que o significado seja justamente esse, de que os cristãos de Corinto não deveriam ter tanta língua pública sem interpretação, porque o ímpio ia entrar lá e ia ver esse sinal negativo, ele ia responder com negatividade, em Coríntios dizendo: ó, vocês estão doidos, em Atos foi: olha, eles estão bêbados, e essa resposta negativa precisava de um apoio positivo, que era a mensagem da redenção. Ele vai falar então que a profecia, que é um sinal ao crente, acaba edificando também o ímpio com a mensagem da salvação, descortinando os segredos de seus corações. É o que ele vai dizer, que aquele da profecia, que era o sinal ao crente,
vai também, então, todos corrigir, todos seriam ali julgados e encontrariam arrependimento. O grande ponto, tirando esses pontos mais periféricos do texto, é que Paulo está trazendo uma profecia a respeito de línguas humanas, no caso ali a língua assíria. E a imagem que a gente vê no Antigo Testamento é de um povo literal, uma nação literal, um outro país, com uma outra língua humana, indo lá punir a Deus, e essa língua humana sendo falada sem ser compreendida era um sinal negativo. E Paulo usa isso para aplicar às línguas que são faladas hoje. É de se compreender que são línguas também humanas, assim como era a língua assíria, que são palavras e frases dotadas de sentido de idiomas naturais das pessoas. Dá muito mais harmonia pro texto você observar que ele vai arcabouçar o argumento dele em Isaías, que é um idioma de verdade, um povo de verdade, entendendo que a partir dali ele também está falando de idiomas de verdade. Por que, meu Deus, colocar coisas estranhas dentro desse texto? Estranhos ao texto. E o último versículo desse bloco, que encerra aí o argumento de Paulo tratando sobre essa questão das línguas, é o verso 39 do capítulo 14, onde Paulo vai mais uma vez, já por sucessivas vezes, ressaltar que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Paulo, por diversas vezes, desencoraja esse povo a priorizar o dom de línguas e encoraja eles a priorizar a busca pelo dom de profecia para que todos fossem edificados de igual modo. E nesse verso ele vai dizer, olha, mesmo assim não proíbam o falar em línguas, ainda que seja um dom secundário, um dom bem inferior aos dons de profecias, não proibais que ele seja algo que exista na comunidade aí de Corinto. Mas parece que o pessoal compreendeu bem a mensagem de Paulo, porque na segunda carta não tem treta mais. Não tem nada sobre dons lá, Pois né? não tem nada sobre dons, muito menos sobre dons de línguas. Na segunda carta tá tipo tudo tranquilo, né? Os problemas são outros. Os problemas são outros, mas tipo assim, parece que aquele momento gone wise deles ali, tipo, cessou, literalmente. Sem trocadilho. Bem, Com cessar. É importante a gente finalizar esse vídeo compreendendo uma coisa muito simples. Não importa se você é cessacionista ou continuista, você não precisa partilhar da nossa posição acerca da continuidade ou não dos dons para poder concordar com a gente. A única coisa que vai acontecer é que, se você é um continuista, por exemplo, você vai ter que compreender conosco de que, se você acredita que alguém vai falar em línguas, ela vai falar uma língua humana. Vai ser um missionário que vai estar, sei lá, no meio de uma tribo indígena e, de repente, por um mistério, por um milagre de Deus, ele vai começar a falar com aqueles índios na língua própria deles. Ele vai evangelizá-los no seu próprio idioma ou diante de uma necessidade excepcional, através mesmo de uma manifestação pura do Espírito Santo, mas que vai ocorrer na forma de glossa, na forma de idioma humano compreensível e que pode ser estudado pela linguística. Se você contra-argumenta dizendo, mas Iago e Felipe, esses labachúrias, esses Itamaraçu, que a gente fala lá na igreja, são idiomas, mas é tipo assim, deve ser um idioma antigo. Deve ser algum tipo de idioma arcaico que se perdeu e ninguém conhece. Dialeto. Se você quer argumentar assim, assista Racionalizando número 3. O Felipe vai colocar bem aqui a caixinha. Você clica aqui, vai abrir uma nova janela. Esse vídeo vai pausar. Você assiste lá. A gente já falou, não precisa repetir. Para mostrar para você que a linguística já provou que esses Itamaraçus que o pessoal fala não são língua de forma alguma, não são glossa, por isso não pode ser considerado nenhum dialeto ou idioma antigo. Não são nada mais que uma livre vocalização. Compreendendo que a Bíblia demonstra que essas línguas são humanas, elas podem ser analisadas pela linguística, e aí é onde vai entrar o argumento todo, que é a base desse vídeo do Iago, lá no Racionalizando. É isso aí, pessoal. Obrigado. Solta o vídeo. Solta um vinho, que tá preso aqui. Ah!